Escondido entre as remotas e geladas colinas da Sibéria, existe um museu vivo, cheio de águas cristalinas, cercado por uma incrível paisagem. Seu nome é Lago Baikal, embora muitos o chamem de a Pérola da Sibéria. Conta com 1.700 espécies de animais e plantas e 2/3 disso não existe em nenhum outro lugar do planeta. Em 1946, o escritor de ficção científica Alexander Kazantev escreveu um conto chamado Um Visitante do Espaço Sideral. A história se passa em 1908 e conta o motivo de uma grande explosão em Tunguska. No livro, ele narra que a causa da explosão foi devido a uma espaçonave do planeta Marte que apresentou defeitos ao tentar coletar água no Lago Baikal. E existe um grande número de fenômenos inexplicáveis associados ao lago, o que torna a história do escritor nem tão absurda assim. Mas a pergunta é, afinal, o que torna o lago tão misterioso? São muitos motivos, a começar porque é o mais antigo do mundo, datado entre 25 e 30 milhões de anos. O volume de água equivale a 4 milhões de litros d'água por pessoa viva no planeta. Para se ter uma ideia, ele concentra 23% de toda a água doce na Terra. São 636 quilômetros de comprimento, 81 quilômetros de largura e quase 5.500 metros de profundidade. Por isso, antigamente os habitantes locais acreditavam que fosse um lago infinito e que entrasse em suas águas chegariam ao outro lado do universo. Mas, embora haja evidências que humanos moravam ao seu redor há 25 mil anos, se crê que a atividade humana seja bem mais antiga. Alguns estudos apontam para a Era Paleolítica Média, ou seja, algo em torno de 300 a 400 mil anos. Entretanto, não é o tamanho ou a história do Lago Baikal que o torna único. É porque, ao contrário de outros lagos de água doce, em certos períodos as águas ficam tão transparentes que as pessoas podem enxergar o que esteja a 40 metros de profundidade. E talvez isso seja o responsável pelo grande número de avistamentos estranhos. Os avistamentos mais antigos são de 1881, quando os pesquisadores encontraram 60 petróglifos com inscrições muito curiosas. Algumas que parecem representar seres de outro mundo, além de estranhas criaturas que habitavam o lago. O doutor em história Alexei Tivanenko acredita que esses petróglifos retratam visitantes do espaço, que ele chama de filhos do céu. Após estudar centenas de pinturas rupestres, encontrou características semelhantes às outras culturas. Seres vestidos com roupas e capacetes parecidos com os dos nossos astronautas. E cada uma das ilhas do Baikal tem sua própria história. Nela temos misteriosas paredes enfeitadas com pirâmides de formatos estranhos. A parede existe desde os tempos antigos, mas ninguém sabe quem construiu. Para alguns nativos, algumas ilhas são amaldiçoadas. Em 1907, oficiais do exército russo sobrevoaram o lago quando foram engolidos por um furacão. Tudo quase normal, não fosse o inexplicável. Segundos antes, o céu estava azul e o dia ensolarado. Os poucos sobreviventes juraram nunca mais voltar ao lugar. Muitos relatos de luzes e bolas brilhantes frequentemente avistadas que pairam ao redor das ilhas, que faz deste lugar ser um dos pontos com maior número de atividade paranormal do planeta. No entanto, isso é desde os tempos antigos que ele é cercado por lendas e mitos, muitas desconhecidas porque estamos no Ocidente. Porém, foi com o declínio da antiga União Soviética que tudo se popularizou. Antes dessa época, as bizarrices ficavam em segredo. São inúmeras histórias como as que trazem que o lago, na verdade, é uma metrópole subaquática. Nela, teríamos bases alienígenas que guardam criaturas marinhas gigantes. Mas, como todas as lendas e mitos, será que existem fatores reais? Bem, relatos e testemunhas são incontáveis. Temos mergulhadores, pilotos, marinheiros e civis, todos que frequentaram o lago dizem o mesmo. Você quer ver ou experimentar um fenômeno estranho? Vá a uma das ilhas do Baikal. Testemunhas como pilotos em aviões que passaram por turbulências inesperadas com o tempo em perfeitas condições, ou mergulhadores desesperados porque os tanques de oxigênio que operavam perfeitamente, de repente paravam de funcionar.
Marinheiros assistindo instantaneamente a águas formando um círculo dentro do outro círculo e muitos homens desaparecidos. Em 2001, desapareceram 4 marinheiros muito habilidosos que estavam em um barco de lazer. Sumiram como fumaça exatamente na região chamada pelos moradores de a Cratera do Diabo. Os colegas pescadores que foram à procura dos homens se depararam com luzes estranhas emergindo das águas profundas. Outros fenômenos comuns de pessoas diferentes são a perda da noção do tempo, as naves brilhantes que entram e saem do lago e as enormes criaturas marinhas. Vemos bolas brilhantes ou formas de charuto constantemente nas margens do lago Baikal. Eles, os OVNIs, definitivamente existem. Em 1977, 2 pesquisadores mergulharam em suas profundezas usando um dispositivo submersível. Ao chegar a 1.200 metros, viram uma inexplicável fonte de luz na parte de fora do veículo. A luz envolveu o submersível, sumindo segundos depois. Mas como explicar uma fonte de luz desta proporção a 1.200 metros de profundidade? Mais um mistério que ainda é inexplicável. Em 1982, outro incidente. Desta vez, mergulhadores da Marinha Soviética pararam seu exercício de rotina porque foram surpreendidos com estranhas luzes coloridas no céu. No mesmo dia, por volta da 1 da manhã, mergulhadores relataram terem visto discos de prata luminosos que zuniam, porém eram muito mais velozes do que qualquer tecnologia soviética da época. Vladimir Azarra, um famoso fólogo e ex-oficial da Marinha Soviética, pesquisou vários arquivos secretos desclassificados que foram divulgados pelo governo russo. Lá, revelava exatamente o que aconteceu. Assim como um bizarro encontro a 50 metros de profundidade entre mergulhadores e criaturas de 3 metros de altura, vestidos com roupas justas na cor prata, usando apenas uma espécie de capacete. Os homens receberam a ordem para capturar os tais gigantes submarinos, que foram chamados de Itiander, em referência a uma figura do folclore russo, que é meio menino, meio tubarão. No entanto, os respiradores apresentaram problemas e quando voltaram à embarcação, havia 4 dispositivos para 7 mergulhadores. Os 3 corajosos que foram sem os dispositivos morreram na beira do lago. Em 2009, o fotógrafo Sergei viu 2 objetos vermelho-alaranjados pairando sobre a água. Cada um tinha um núcleo amarelo que piscava. Um ano depois, no mesmo local, Nikita Tomin fotografou um OVNI esverdeado. Moradores locais relatam desde naves, luzes brilhantes e até tripulantes altos e magros dentro das naves. Como vimos, quase 90% de todos os relatos são de avistamentos de OVNIs, em especial saindo do lago. Curiosamente, fica claro que é tudo muito comum, assim como em alguns lugares do Brasil. E ouvimos, isso aí aparece direto para mim. É algo tão comum para eles quanto para nós é um carro ou uma moto. No entanto, isso nos leva a uma pergunta. Diante de tantos relatos de objetos estranhos, é possível que o lago Baikal foi ou seja uma base para OVNI, OSNIs ou objetos semelhantes? O ex-oficial naval soviético diz o seguinte: as pessoas raramente visitam grandes profundidades, então, quando penso em bases subaquáticas, me pergunto, por que não? Não deve ser rejeitado, portanto, é realmente essencial investigar o que foi encontrado lá. Em 2014, Ludmila Emelianova, professora de biogeografia na Universidade de Moscou, criou um grupo de pesquisas para investigar o lago usando equipamentos sonares. Em poucos dias, captou vários objetos subaquáticos enormes. Dias depois, o dispositivo de ecossondagem registrou um enorme objeto abaixo de seu barco. Em entrevista, disse: o objeto era sólido de estrutura homogênea. Como cientista, tudo que posso dizer no momento é que não posso oferecer nenhuma explicação racional sobre o que aquilo poderia ser. Bem, não há dúvidas que o lago Baikal definitivamente é um lugar repleto de mistérios. Será que todas essas pessoas juntas são loucas ou combinaram de mentir? Ou esse lugar causa alucinação coletiva até em militares? Fato é que quem navegar por essas águas profundas, sem dúvidas irá encontrar muitos artefatos arqueológicos que podem mudar a história que nos contaram sobre o nosso planeta.
Mas me diga aí tudo o que você acha nos comentários. Eu sou Wagner Souza, um forte abraço e até o próximo vídeo.